Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Salvador esteja sobre nós nessa manhã. Vamos ler Êxodo 14, perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e que se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Verso 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Será que por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Quando esse texto aqui é escrito, o povo já havia sido liberto do jugo de Faraó. O povo já estava em liberdade no meio do deserto. Porém, o Senhor vira para Moisés e fala assim: Moisés, volta e acampa o povo em Pi-Hairote, em frente de Migdol, em frente também diante de Baal-Zefon, entre o mar Mediterrâneo. Aquele lugar ali chamado de Migdol era um lugar de altas montanhas, intransponíveis. E Baal-Zefon era um lugar onde moravam povos que tinham práticas canibalistas. E à frente deles estava o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho. E além disso, Faraó já estava atrás, já tinha alcançado eles para os fazer retornar, e se eles resistissem, possivelmente seriam mortos à espada. E nesse momento, Deus já havia mostrado para os hebreus e para os egípcios a grandeza do Senhor, a soberania dele, de que todos os deuses que eles conheciam não eram nada, mas que o Senhor realmente era o verdadeiro, o único Deus, o Elohim, o Deus de toda a criação. Mas apesar de tudo que aquele povo já tinha visto, quando eles veem os israelitas nas suas costas, eles levantam os olhos e a primeira coisa que eles fazem, e aqui é o que nós fazemos de melhor, é murmurar. Murmurar contra o Senhor e murmurar contra o pobre do Moisés, que estava obedecendo o comando do Senhor. E eles começam a perguntar para Moisés: Moisés, se era para morrer aqui, por que não nos deixaste morrer no Egito? Será que lá não havia sepulcro para que nos enterrasse lá? Gente, começaram a murmurar, começaram a reclamar, sentindo saudades da opressão, do jugo que eles viviam. Aquele faraó que estava dominando aqueles dias era um faraó mau, perverso, muito diferente do faraó dos dias de José, que foi quando esse povo, o povo de Deus, entrou lá. E eles estavam debaixo de 400 anos subjugados ao braço de ferro daquele homem e aos seus exércitos, torturados, escravizados, comendo comendo o suficiente para não morrerem, mas tendo que trabalhar. E depois de Deus tirar e fazer, gente, prodígios, que a história, isso está registrado nos livros da história, não é só na Bíblia. Depois de verem tudo que aquele Deus poderoso havia feito, eles continuam a murmurar e a reclamar da situação deles. A ponto de Moisés clamar ao Senhor e perguntar a Deus o que nós vamos fazer, né? E o Senhor fala com Moisés para que ele toque no mar com o cajado. O mar se abre, o povo passa, e Deus afoga Faraó e os seus cavalos dentro do mar vermelho, diante da face do Deus que eles adoravam, Baal. Baal não pôde salvar os faraós, o faraó e os seus exércitos. E o que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa manhã é que o nosso comportamento é muito típico ao que os israelitas fizeram naquele lugar. Nós testificamos por diversas vezes a mão de Deus nos livrar, nos guardar.
trazer provisão na nossa mesa, dia após dia. O Senhor nos abençoar com saúde, o Senhor guardar os nossos amados, proteger de tanto mal. Quantas enfermidades não nos curou o Senhor? Quantas vezes nós não pensamos assim, agora não tem mais jeito, agora realmente é o fim. Mas o Senhor vira a nossa sorte, muda o nosso contexto. E em cada situação Ele vem nos revelando o seu poder, o seu amor, a sua bondade. Mas o que a gente faz, cada vez que a situação aperta contra nós, é murmurar, é queixar contra o Senhor, é dizer que o estado que nós estávamos antes era melhor do que agora. Você já pensou nisso? Você já se pegou pensando diante de situação que você pensa assim, ai meu Deus, se eu não tivesse feito isso, a minha vida não estava assim? Por que eu não fiquei do jeito que eu estava? Mas você se esquece o tanto que você caminhou, o tanto que você progrediu, o tanto que Deus te deu conquistas na sua mão. Os lugares que você já se assentou só porque Deus foi contigo. E aí a gente começa com boca dura a reclamar e a praguejar tudo que Deus tem feito por nós. Como se o Egito fosse melhor do que o que estamos agora. Olha para trás e veja se realmente o lugar que você estava era melhor. Sabe, aquele lugar ali, Pi-Hairote, que Deus colocou o povo, é conhecido por um lugar chamado Beco Sem Saída. Repara para você ver, o mar à frente, Faraó atrás, altas montanhas rodeando aquele lugar e um povinho ali num lugar chamado Baal-Zefon, um deus pagão, onde o povo que morava ali era canibal. Os hebreus estavam simplesmente enclausulados num beco sem saída aonde o próprio Deus os colocou. Sabe por que Deus nos coloca nesse lugar às vezes? Para que nós nos humilhemos e reconhecemos que só Ele é Deus e que não tem outra saída para nós. E sabe por que Deus faz isso? Porque apesar da nossa dureza, da nossa incredulidade, da nossa inconstância, Ele fez uma aliança conosco e aliança significa ser fiel ainda que a outra parte não seja. E nessa aliança, ainda que nós sejamos inconstantes, fracos no nosso amor, a parte do Senhor nessa aliança permanece fiel e firme. E ainda que nós murmuremos e que desejamos voltar para trás para o Egito, para viver daquelas migalhas, o amor dele nos persegue de tal forma que ele fala: eu colocarei vocês nesse lugar, num beco sem saída, para que vocês só consigam olhar para mim e para que vocês entendam que vocês vão andar por milagres. O que eu chamei para vocês ver é milagres. Independente das circunstâncias, vocês vão de saber que eu sou o Deus que chamei vocês pelo nome. Não desistirei de vocês, a menos que vocês desistam de mim. E o que ele nos pergunta é, nesse beco sem saída que ele pôs você nessa manhã, e que muitas das vezes eu já estive onde ele era a única luz no fim do túnel. Só tinha como olhar para o alto ou então olhar para frente. Se não tem como voltar para trás, glória a Deus. Deus vai abrir o mar e você vai passar no meio desse mar a seco. Mas o que ele pergunta para nós nessa manhã, apesar da nossa inconstância, apesar da nossa infidelidade, é: o Egito tá bom? Você vai tomar coragem para atravessar o mar, confiando que o Senhor é quem te dará os livramentos. Vai sofrer as penas duras e atravessar esse deserto, tomando posse do lugar que você sabe que Ele quer que você esteja, que não é aí nesse lugar agora? Ou você ainda deseja voltar para o Egito? Depende de você. O amor dele está te perseguindo. O amor dele e a sua fidelidade está te constrangendo e te impelindo a voltar para o lugar que ele tem para você e que você conhece. Mas depende de você. Ou você fica no Egito, comendo uma porção de farinha que é o suficiente para você sobreviver, ou você sofre a pena e volta para o lugar que ele mesmo tem preparado para você. E que apesar da dificuldade de chegar nesse lugar, é o melhor lugar que você poderia estar. E nada há de se comparar ao que Deus já tem preparado para você. A palavra nos nossos dias é palavra de salvação. E o Egito não é lugar de salvação. O Egito é lugar de morte, de escravidão. Morrer no cativeiro ou sofrer a pena e atravessar o deserto,
tomando posse do lugar que Deus já preparou para você. Deus abençoe você. Deus abençoe sua decisão. Deus abençoe suas escolhas. E que Ele seja achado em você, no caminho que você escolher atravessar. Amém? Deus te abençoe.